17. Aleluia. 5 e versículo 17. Todos encontraram? Acharam? Capítulo 5, versículo 17. Apenas esse versículo eu vou ler, depois eu vou pedir para que o nosso irmão lê e senta, a nossa irmã lê e senta, a nossa irmã lê e senta, o nosso irmão lê e senta, o Lucas lê e senta, a Marlene lê e senta. Amém? Diz assim: orai sem cessar. Nossa irmã. Orai sem cessar. Nossa irmã. Orai sem cessar. Nossa irmã. Orai sem cessar. Nosso irmão. 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 Amém. Eu confesso que eu estou sentindo Deus Glória a Deus. tão poderosamente que hoje você um dia a meditar a igreja de Tessalônica. Ao você meditar, Paulo diz no começo desta carta que era uma igreja tão referência que ele chega ao ponto de dizer assim: a respeito da vossa fé não preciso nem dizer, porque a fé que há em vós já é conhecido dos outros. O modo a qual vocês se tratam, o modo a qual vocês buscam a Deus, o modo a qual vocês se portam é exemplar. Não tenho muito o que falar. Só agradeço a Deus por esta igreja. Receba um bom grado a palavra do Senhor. Mas, quando ele vai terminando, e chegando no capítulo de número 5, ele deixa esse pequeno versículo: orai sem cessar. Já foi dito aqui que, de fato, os dias, ele é muito veraz, ele exige muito de nós. De fato, quanto mais nós queremos, mais precisamos trabalhar. Ao ponto de passarmos o dia inteiro sem falar com o Senhor. E quando nós falamos de oração, já está nos dias de hoje. Mas eu oro a Deus. Eu agradeço. Eu peço pela minha família. Eu peço pelos governantes. Eu peço pelos países. Eu peço pelos necessitados, pelos aflitos, enfim. Só que esta oração que Paulo estava dizendo é algo tão profundo.
Glórias a Deus. Por que cansamos? Porque nos estressamos, porque nos desesperamos, porque duvidamos. Porque queremos desistir às vezes, porque queremos chutar o balde. Porque esta oração aqui apresentada é uma oração já mencionada pelo nosso irmão, que quando vê a presença, a carne esmurece. Sabe aquela presença que eu sinto a glória dele de uma maneira tal que eu não consigo olhar para o céu, porque na presença dele apenas eu enxergo o quão pequeno eu sou, o quão ingrato eu sou, o quão desleixado eu sou, o quanto desnaturado eu sou, o quanto às vezes rebelde eu sou, o quanto muitas vezes eu passo sem entender os teus propósitos, porque eu digo, quando Deus quiser, mas quando Deus quiser, mas quando Deus quiser, mas essa oração aqui apresentada é uma oração de intimidade, uma oração onde eu falo, mas eu também escuto. É onde eu peço, mas eu também escuto. É nessa oração que nós estamos dizendo aqui nesta noite. Oração onde eu não só dobro o meu joelho e apenas eu falo, mas aquela oração que eu termino o meu agradecimento e falo, Pai, agora é a hora do Senhor falar comigo. Fala o que precisa ser dito nesta hora. E com esses ouvidos nós entendermos e ouvirmos Deus falar conosco. Nós esmorecemos, porque nós não ouvimos Deus falar conosco. Sabe por que nós esmorecemos? Porque nós passamos a ser esses dias sem ouvir a tua voz. E o Senhor hoje nos trouxe aqui para trazer para nós assim, filho, quero eu falar convosco. Josué aqui mencionado também é algo tremendo. Porque o Senhor, sondando o coração, viu que ele precisava de um ânimo. E quando ele precisava de um ânimo, a palavra para ele, da própria boca do Senhor foi: não te mandei eu. Só de ouvir o Senhor, eu não precisava de nada. Por quê? Porque eu ouvi a voz dele. Esse orar sem cessar é isso, é nós buscarmos uma intimidade tão grande e ouvi-lo. E ele fala como o papai fala. Eu trabalhando, e eu chamava meu filho e falava: filho, como você chegou nessa intimidade com este seu amigo? E ele falou: pai, no conviver. E eu perguntei: filho, mas apenas no conviver? Não, mas também no dialogar. É porque no dialogar que se tem intimidade. Por isso que esses escritores, esses compositores que escrevem um Deus invisível, mas real. Isso é tão poderoso. Ou quem compôs o hino de número 510, um dom real. Deus despertou nos teus fiéis. É algo que está faltando nos dias de hoje. Nós
cessar. O que nós precisamos nos dias de hoje é buscarmos essa intimidade com o Senhor. Essa intimidade eu quero, e também já foi mencionado aqui. Eu separei algumas orações para que nós possamos entender como devemos nos portar. As pessoas olhando Daniel e queria pegá-lo. Chega diante do rei e fala: rei, edita um decreto, faça menção a nenhum outro Deus, a nenhum homem, a não ser o Senhor. E não sei por qual motivo, mas o rei vai e mas lá em Daniel 6, não precisam abrir. Eu só quero que vocês ouçam. Lá em Daniel 6, 10, vai nos dizer assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Sai o decreto. O decreto era de morte. O homem toma conhecimento do decreto e vai orar. Aí eu pergunto para a igreja hoje: nós estamos de fato igual este homem? Não era uma enfermidade que ia ser posta, era uma morte. E uma morte terrível. E quando ele toma conhecimento do decreto, a atitude do homem é nobre. Porque importa é agradá-lo acima de tudo e todas as coisas. Isso que importa, porque o verdadeiro adorador, ele importa que ele seja adorado. E mesmo mediante o decreto de morte, o homem se põe a orar. E o que é mais interessante é que aqueles homens foram e viram Daniel orando. E por que eles foram? Porque já era de costume Daniel orar aquele horário. Por isso que eles foram. Mas mesmo com a sentença de morte, aquele que conhece e tem intimidade não teme. Não teme. E eu te digo por que não teme. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei diz: se o Senhor não quiser nos livrar, nós também não prostraremos diante de ti, ó rei. Não se prostraram mediante a situação. E ambos foram lançados, mas também tiveram livramento. Isso é orar sem cessar. Porque quanto mais conhecemos, mais próximos queremos estar. Sabemos a quem procurar em qualquer momento da nossa vida, seja bom ou mal, seja de saúde ou enfermidade, seja na doença ou também na saúde. É como um casamento, é esses os votos. Porque quanto mais intimidade eu quero, em qualquer situação da minha vida, eu já sei a quem recorrer. E o orar sem cessar é isso.
é nos levar a uma intimidade com o Senhor. E olha, que ele só não pedia, ele também dava graças ao Senhor. Sabe, mediante uma situação, o homem ainda dá graças ao Senhor. Sabe, Pedro saindo da cadeia chicoteado, mas jubilando, porque acharam dignos em padecer pelo Senhor Jesus. Isso é lindo demais. Não se importaram com a dor do seu corpo, mas sim, naquela situação, eles lembraram: olha, quando fizerem isso com vós, olha, já jubila, já começa a agradecer, porque há um grande galardão reservado para vocês. Os homens já estavam com os olhos no galardão, os homens já estavam com os olhos nas recompensas, por isso que eles suportavam. Foi falado aqui de salvação, de salvação, de salvação. Quando abraçamos ela, não mais nos embaraçamos, porque começamos a desfrutar do que é isto. Orar sem cessar. Chega uma notícia ruim, a pessoa já sabe quem procurar. Ela já sabe a quem recorrer. E por que ela vai correr? Porque ele é todo poderoso, que não há outro igual a ele. E antes dele nunca teve outro igual a ele. Só por este motivo ele já vai buscá-lo, porque ele sabe que tudo está no controle das suas mãos. Orar sem cessar é isso, intimidade. Eu estava ainda conversando com meu filho, eu falei: filho, quando nós temos intimidade, nós sabemos o que magoa, nós sabemos o que irrita, nós sabemos o que deixa nervoso, nós sabemos o que incomoda. Por quê? Porque é íntimo, e por ser íntimo, nós não geramos esse desconforto naquele que nós temos intimidade. É como um casamento. Eu sei o que irrita minha esposa, também sei o que magoa minha esposa. Por quê? Porque cada dia que passa nós vamos se tornando mais íntimo, mas só que de igual modo ao Senhor. E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele vai nos dizer: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda ama, eu todavia não me esquecerei de vós, porque eu tenho o vosso nome escrito na palma da minha mão. Sabe o que é isso? É eu ler e sentir, é eu ler e ver meu nome escrito na mão dele, e pelo meu nome está escrito no nome dele. Eu farei menção desse meu Deus até o fim, não importa a situação, ele é poderoso, e se não quiser me livrar, eu sei para onde eu vou. Por quê? Porque eu tenho comunhão com ele. Nós achamos que as pessoas são responsáveis pelo culto, aonde não sentimos Deus. E eu falo com propriedade, porque eu já fui assim. Comia leitinho, eu tomava leitinho, comia não, tomava leitinho. E já saí de diversos cultos dizendo assim: hoje o culto não foi bom. Como assim hoje o culto não foi bom? Mas eu era menino. E menino birrento. E comecei a aprofundar a palavra, me aprofundar e mastigar, e me aprofundar e mastigar. E eu vi: não é que o culto não foi bom, é que eu não estava me doando por inteiro. Eu trago novamente: eu não aceitaria minha esposa pela metade. Eu queria minha esposa por completo. E através de quando nós, de fato, nos doamos por completo, aquele é o nosso Pai, ele começa a se aproximar de nós. Sabe a parábola que Jesus conta? Do filho pródigo?
Muitas vezes nós agimos como aquele menino. Achamos que lá fora é melhor. E quando eu digo lá fora, eu não estou dizendo mundo, eu estou dizendo fora da presença dele. E nós vamos se desfrutando de tantas coisas que até então aparentemente tinha aparência de bom. Só que até aquilo que parece que é bom lá fora enjoa. Cansa. E começamos a entender que falta-nos alguma coisa. E aquele homem agora reconhece, mas não precisamos esperar chegar a esse ponto. Poxa, na casa do meu pai, os servos dele, tem abundância de pão, nós não precisamos chegar. Mas às vezes nós queremos nos rebeliar, até mesmo contra aquele que mais nos amou. As situações vai nos sufocar de uma maneira tal que eu esqueça que tem uma cruz que representa muito para mim. Que mesmo eu não sendo merecedor, aquele exemplo da cruz disse, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aquela cruz em João 17 veio me falar da oração dele. Eu oro por estes, mas também já estou orando por aqueles que hão de crer pela palavra. Somos assim. E se a gente falar, eu não tenho tempo, não tem como, gente, porque eu orar sem cessar e encaixar nisso. Eu estou trabalhando, mas o meu coração dele. Eu estou me dedicando, mas o meu coração dele. Eu cheguei e encontrei uma certa dificuldade para desenvolver melhor meu serviço de oferta para o Pai. Aonde o Senhor pode me ensinar nessa situação. Eu estou ali trabalhando e daqui a pouco eu sinto a presença dele, grande é o gozo, e eu começo a cantar louvores, e eu começo a entoar cânticos. Por quê? Porque ele foi me dando estratégia, é isso que ele quer conosco hoje. Que nós tenhamos essa intimidade com ele, porque o orar sem cessar é isso, é nós continuamente dialogarmos com ele. Constante. E até isso a Bíblia vem me ensinar que eu preciso remir o meu tempo. Porque mais fácil é eu dizer que eu não tenho tempo do que eu organizá-lo e falar, Pai, neste período será eu e o Senhor e eu e nós dois. Sabe? Como nos instrui a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta. Está faltando esse fechar a porta. E buscar em secreto. E a Bíblia me diz que ele em secreto me responderá. Ele me responderá. Mas eu preciso buscá-lo. Eu preciso pedir. E eu também preciso bater. Em João, no próprio Daniel. Eu fui ler Daniel. Irmãos, eu sinto uma presença do Senhor tão grande em nós. Tão grande. As situações constantemente tentam minar as nossas forças e nos cegar. Ou colocar dúvida, ou embaçar a nossa vista. É constante. E ainda nós falamos assim, o diabo é furioso. Não, nós somos atentos. Ah, mas o diabo também é poderoso. Não, ele age na sua fraqueza, por isso que ele se torna poderoso. As pessoas falam, parece que o problema aumentou. Você não está afiando sua ferramenta.
E é preciso colocar mais força. Porque a Bíblia é fato. O diabo ele vem por um caminho, mas por 7 sairá. Deixa eu falar algo. Talvez vocês já ouviram, mas nós esquecemos. A Bíblia me diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é isso? Eu achei isso muito lindo. A porta é instrumento de ataque ou de defesa? De defesa. Não é o inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vai contra o inferno. E já está dizendo, as portas não prevalecerão contra a igreja. É que nós potencializamos demais o mal. Em vez de potencializar aquele que é todo-poderoso. Observa aqui nossa pastora Marlene testemunhando, sempre cansaço. O dia que ela declarou, houve uma mudança. Por quê? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. E quando fala de olhos bons, é estar olhando para quem? Quando Jesus fala assim, olha, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. O que ele está dizendo no eu venci? Olha para mim. E eu darei estratégia, olha para mim, eu te fortalecer, olha para mim. E ouvindo a minha voz, fará em vós uma fonte. De águas vivas. Irmãos, às vezes nós queremos ver coisas gigantescas de Deus. Mas quando você começa a perceber o quanto Deus já te fez poderoso, num abraço, as pessoas já falam, nossa, depois que você me abraçou, eu me senti tão bem. Uma palavra, um sorriso, a tua presença. Que coisa linda! Como o Senhor já nos deixa tão poderoso, mas precisamos tomar posse. Em Daniel, 9, versículo 3, olha. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, irmãos, isso é lindo. Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam, e guarda os teus mandamentos. E guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Deixa eu falar algo para vocês. O homem tinha sido livre por Deus da cova dos leões. Porque quando o rei chama ele, ele fala assim, rei, Deus não achou em mim nada que me condenasse. Por isso que ele me livrou. Porque nada de ruim eu fiz. Olha Deus justificando os justos. Mas agora nessa oração, ele já começa a oração assim, pecamos, fomos rebeldes. E não temos ouvido aos teus servos, os profetas.
A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão dos seus servos, os seus profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu como em Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? Ele está orando por todo o povo agora. Sabe o que é isso? É igualzinho Samuel, quando toma conhecimento que Deus havia destituído Saul. A Bíblia diz que ele passou a madrugada inteira conversando com quem? Com o Senhor. E o que ele estava conversando com o Senhor? Misericórdia. Misericórdia, Pai. Misericórdia. Moisés lá no monte. E Deus fala: o teu povo está fazendo coisas más lá embaixo. Moisés poderia falar: sim, mas é o teu povo, porque o Senhor me chamou para os livrarmos. Não. Olha o diálogo de Moisés com o Senhor. Senhor, o que dirão os inimigos? Que Deus é esse que tira o povo do cativeiro para matar ele no deserto? Dá mais uma chance, Senhor, senão risco o meu nome do teu livro. Meu Deus! Sabe o que é isso? Quanto mais intimidade com o Pai, mais misericordiosos nos tornamos. Mais pacificadores, mais humildes de espírito, cheio do Espírito Santo, a luz brilhando para todos aqueles que se encontram na escuridão. Quanto mais intimidade, quando Paulo está dizendo a Tessalonicenses, ele está dizendo assim: olha, a fé de vós é conhecida, mas continua orando sem cessar. Daniel orando, e agora aparece Gabriel diante dele. Gente, isso é intimidade, isso é palpável, é real. E Gabriel diz assim: olha, te ouvi desde o primeiro dia. Daniel já estava orando 21. Sabe aquele dia que o cansaço te fez? Ousa, naquele dia, fala assim: eu estou todo quebrado. Estou todo cansado, Senhor, com tanta vontade de desistir, mas estou aqui. E se eu estou aqui é porque o Senhor tem me sustentado, mas me perdoe porque às vezes eu não consigo te ver tão perto, porque eu estou tão sério. Mas eu estou aqui cansado. Sabe
Sabe por quê? Paulo e Silas, açoitados por uma mentira, porque salvou uma vida do opressor, do maligno, foram chicoteados e foram parar na prisão e com correntes também segurando os teus pés. Eles estavam cansados porque tomaram muitos açoites. Eram muitos os açoites. Eles poderiam falar: olha, é o fim. Chega, não quero isso para mim. Mas eles eram íntimos. Eles oravam sem cessar. E como já era hábito, eles vão orar. E na oração eles começam a sentir o Pai tão perto que eles começam agora a louvar. E quando eles começam a louvar, grande foi a experiência que eles tiveram com Deus naquela prisão. Porque a glória e a presença do Criador, do Pai, foi tão poderoso naquele lugar que quebrou corrente, abriu as portas. Grande foi o mover. É isso, orar sem cessar, não importa a situação. Cheguei até aqui, Senhor, e confesso que não tem palavras. Porque faltam as palavras no cansaço. Mas eu cheguei, estou aqui, e eu te peço nesta hora, muito obrigado, até pelas lutas, porque isso prova que o Senhor não dá fardo que o teu filho não possa suportar, isso é intimidade. Senhor, se eu estou passando por isso é porque o Senhor quer me instruir. Então que eu aprenda, Senhor, e saia por ti aprovado nessa situação. Orar sem cessar é isso. Reconhecê-lo de uma maneira tal que mesmo quando você está ali achando que já experimentou tudo, Ele te toma em espírito e te coloca na frente de um grande rio. E diz assim: caminha uma milha, ou caminha um percurso, e as águas se davam no tornozelo. Tu és lindo, Senhor. Caminha mais um pouquinho e a água já no joelho. Mas só escuta quem é íntimo. Vocês já vão ver que ele já tinha vivido tantas coisas com o Senhor. Mas quando a palavra diz que o Senhor renova, Ele renova. E caminhou, e caminhou, e caminhou. E chegou no momento que só era possível atravessar a nado. Eu estou pronto. Em meio a essa palavra, eu estou pronto para experimentar o novo de Deus. E o novo de Deus não vai ser um homem levantar, vir e falar: Deus manda eu te dizer não. O novo de Deus vai ser eu estar dobrando o joelho e ver os céus abertos. Vai estar eu andando e o Senhor abrindo minha visão e falando: filho, fala para o meu povo. Eu estou em casa e o Senhor me dá visão. Eu estou andando e o Senhor me dá sonhos. Eu estou andando e sentir força. Eu estou andando e sentir vigor, porque eu estou numa intimidade com Deus maior. E para finalizar, nós vamos orar como nunca antes. E eu vou falar uma coisa sem medo de errar. Se nós realmente fôssemos homens de oração, nós já tínhamos experimentado isso. Se nós realmente fôssemos homens de oração, o orgulho não bate, a soberba não bate, a arrogância não bate, a prepotência não bate, a não bate. Se fôssemos homens de oração.
Hoje o que eu quero que Deus me cura é que eu não estoure com facilidade. Não é que eu já saio pulando com os dois pés no tórax, mas eu ainda, quando sou contradizido, eu ainda reajo com um tom de voz que eu sei que não agrada a Deus. Isso eu estou me confessando diante da igreja, porque eu não posso viver essas experiências se eu não reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Porque eu estou enganando a mim mesmo. E eu não posso viver essa vida de fachada, porque diante de Deus não dá. E como nós estamos aqui para em tudo dar graças e agradecer, regozijar-nos sempre, a Ele pertence a honra, a glória, o louvor. Muitas vezes, ser cheio de Deus sempre vem acompanhado com um espinho na carne. Sempre. Queres ter visão do céu? Se prepara para o espinho na carne. Quer ter visão? Quer ter intimidade? Se prepara. Ah, mas não está no Evangelho. Tá. Porque tentaram matar Jesus constantemente. Constante. Ah, mas não é o Evangelho de hoje. Não, é o Evangelho de sempre. Que a palavra não muda, é a mesma. Não muda. Mas só que quando oramos sem cessar, o Senhor vai, guia os caminhos. Pelas suas veredas, vai tirando os espinhos, vai quebrando as correntes. Dando ânimo, fortalecendo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, eu já convido a igreja a ficar de pé, mas de pé eu gostaria de ler. Eu ouvi a oportunidade de todos, mas quando a irmã Adriane veio aqui, o Senhor falou, aí filho, que o Senhor já tinha me falado a respeito de chorar sem cessar. Irmãos, eu vou pegar inúmeras passagens falando a respeito de oração. Muitas. Mas o Senhor me levou para estes. Daniel se colocava na posição de pecador. Por quê? Porque ele era envolvido com o povo. A dor do irmão, o pecado do irmão surtia nele também. E isso é corpo de Cristo. Por isso que Paulo enfatiza muito bem que quando um membro, por menor que seja, esteja machucado, todo o corpo sente. É este o Evangelho puro. Gálatas 6 vai nos dizer, Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. 12:1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso
para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, aleluia. Foi-me dado na carne a saber acerca do qual 3 vezes, apenas 3 vezes eu pedi. Não fiquei, até quando, Senhor, até quando? Não vai passar? Ah, Senhor, não estou aguentando. Não. A qual orei 3 vezes, pedindo para o Senhor afastar. Gente, isso é lindo, intimidade, orar sem cessar, isso é maravilhoso. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois me gloriarei das minhas fraquezas, que minha vida de Cristo. Eu disse nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou. Nós vamos orar agora. Está dispostos a dizer: Senhor, eu quero sentir o teu poder como nunca antes, e não importa por onde eu precisar passar, passarei, porque importa é as benditas revelações, as excelências das revelações. Está disposto, irmão? Irmão, pense que nós temos a oportunidade de pisar. Senhor, eu quero ser tão cheio de ti, não importa as circunstâncias, o que vai vir com isso, eu quero ser cheio, porque eu quero resgatar os necessitados. Fecha teus olhos.